Olá, pessoal. Vamos para uma aula, né? Mais uma aula. Agora eu vou usar esse método de passar os slides, mas gravando sempre com a minha voz para poder ter uma explicação melhor para vocês. Primeiramente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, ou good evening, good afternoon, good morning, para vocês que estão assistindo esses horários, eu não sei. E pedir para vocês desconsiderarem qualquer barulho, tipo de cachorro, dos vizinhos, porque onde eu moro tem muita gente, muito barulho, então desconsiderem, foque apenas na minha voz e na explicação da aula, certo? Então, o conteúdo que a gente vai estudar é o Present Perfect, certo? E eu vou dividir esse conteúdo em duas partes. Então, a gente vai estudar hoje a primeira parte, né, do Present Perfect, e depois, na próxima aula, a gente vai estudar sobre a segunda parte. Então, vamos lá. Para iniciar, a gente precisa saber o uso desse tempo verbal, certo? Então, vamos lá. O Present Perfect, ou Present Perfeito Simples, ele vai ser um tempo verbal, né, que expressa ações influenciadas pelo presente, ou seja, essas ações ainda não estão acontecendo ou foram concluídas recentemente. Em outras palavras, a gente pode dizer que é usado para indicar ações que começaram no passado e se prolongam até o presente. Sempre utilizo mais essa afirmação. Dizer que o present perfect vai falar de ações que aconteceram no passado, ou iniciaram no passado, e se prolongar até o presente, certo? Aí eu tenho dois exemplos para vocês. Primeiro exemplo. I have lived here since 1995. Eu vivi aqui desde 1995. Ou seja, a pessoa ainda está vivendo ali, certo? Então, aconteceu no passado, em 95, mas prolongou até o presente, certo? E o próximo eu tenho. She has been talking too much in class. Ela tem conversado muito, né? Ou está conversando muito na sala. Tem conversado muito na sala também dá o mesmo sentido. Ou seja, uma coisa que ela deve estar se prolongando, ela tem conversado muito na sala. Então, a ação que vem do passado está gerando até o presente. Vamos lá para a formação desse tempo verbal. O Present Perfect Simple, ou Present Perfect mesmo, ele é formado apenas pelo verbo auxiliar, que é o have e o has, né? Como vocês viram no exemplo anterior, vou dar uma volta aqui. O primeiro exemplo nós temos o auxiliar have e depois o has. Então, ele vai ser conjugado, né, no Simple Present, mais o passado do particípio do verbo principal. Aí eu coloquei aqui embaixo uma frase para a gente poder ter uma explanação melhor de como vai ser a formação desse tempo verbal. Primeiro, eu vou ter o sujeito, depois o meu auxiliar, o passado do particípio ou past participle e o complemento da frase. Aí no sujeito eu coloquei, né? I, auxiliar, have. Por que have? Porque o auxiliar ele tem que condizer com o sujeito da frase. O verbo está no past participle, né, que é no passado do particípio, que a gente vai estudar em duas partes esse passado do particípio, por isso que a aula vai ser dividida em dois. Então, eu tenho lived e o complemento here since 1995, certo? Então, I have lived here since 1995. Essa é a frase com o sujeito, o auxiliar, o passado do particípio mais o complemento. Aí o que que acontece? Os verbos, como eu falei para vocês, do passado do particípio, ele pode se dividir em duas formas. Como a gente viu no passado simples, verbos regulares e verbos irregulares. Nessa aula, a gente vai abordar apenas os verbos regulares, certo? Logo, os verbos regulares, quando eu falo que eles vão ser colocados no passado do particípio, ou seja, eles vão seguir aquelas mesmas regras do passado simples, certo? E se for verbos irregulares? Aí é na outra aula que eu vou explicar para vocês. Então vamos dar continuidade. Frases com tempo verbal, no caso, present perfect tense. Então nós temos formas afirmativas, negativas e interrogativas. Aí, certo? Tem a estrutura para vocês. Na forma afirmativa, o sujeito, mais o has ou have, que vai ser o meu auxiliar. Lembrando, na frase, o have e o has, ele não vai ter nenhuma tradução. Eles apenas vão ser colocados ali para indicar que a frase está no present perfect. Só isso.
certo? Mais o verbo no passado do particípio. Aí eu tenho a frase I have tried sushi before, certo? Na forma negativa, nós vamos ter o sujeito, o auxiliar, que é o have ou has, mais a negatividade, mais o passado no particípio. I have not tried sushi before. E na forma interrogativa, o primeiro vem o auxiliar, no caso o have ou has, depois o sujeito, depois o passado do particípio, e não esqueçam de colocar a interrogação no final, porque se não colocar, não é uma frase interrogativa, certo? Aí fica, have you tried sushi before? Vamos lá. Frases com tempo verbal. Agora eu vou pegar mais por partes, né? Afirmativa, negativa e interrogativa. Então vamos lá. Na forma afirmativa ou affirmative for, nós vamos ter o sujeito, o verbo auxiliar, o verbo principal no particípio, né, passado, mais o complemento. Então, exemplo: My parents have visited Portugal three times. Meus pais visitaram Portugal 3 vezes. Aí a forma afirmativa, aqui embaixo, eu coloquei com todos os com todos os pronomes, né, que a gente sempre estuda. Então tem o I have visited. You have visited. He has. Por que é he has, she has e it has? Esses três, como nós bem já conhecemos, é a terceira pessoa do singular. Logo, os três, quando recebem algum verbo, eles sempre têm uma modificação, né, no presente. Como os verbos auxiliares eles vão estar no presente, então eles vão também mudar. Então, no lugar onde todos eram para ser have, esses três, he, she e it, vão ser has. Somente eles, certo? Então, por isso que na estrutura tem, né? O auxiliar pode ser have ou pode ser has. Quando é que ele vai ser has? Quando aparecer he, she, it. Ele, ela, coisas, animais e objetos. Então, se numa frase aparecer o nome de uma pessoa, John, vai ser has. Se aparecer Suzy, has. Se aparecer dog, has. Certo? Então, uma observação que nós também vamos fazer, que um balãozinho está ali em cima. Podemos fazer a contração do verbo have com o sujeito. É exemplo. I have. Eu tiro o quê? O H e o A, coloco o apóstrofe lá em cima e coloco o VE. She has. Tiro o HA, coloco o apóstrofe e o que sobrou que é o S. Você pode fazer isso em todos os pronomes que você tem aí na listinha abaixo, certo? Passando para a forma negativa. A forma negativa ou negative form, você vai ter o sujeito, mais o verbo auxiliar, que é o have ou has, mais o not, mais o verbo principal no particípio do passado, mais o complemento. Aí fica: My parents have not visited Portugal 3 times. Meus pais não visitaram Portugal 3 vezes. Certo? Então você observa que a gente sempre vai acrescentar o not depois do auxiliar, que é have ou has. Aí aqui embaixo fica assim: I have not visited. You have not visited. He has not visited. She has not visited. E os demais que vai seguir na mesma sequência, né? Lembrando novamente, o he, o she e o it vão receber has. Então, é a terceira pessoa do singular que vai ter essa mudança aí, do have para o has. Lembrando, sempre acrescentar o not depois do auxiliar. Have not, has not. Nós também podemos fazer a contração do have com not, como diz a observação lá em cima do slide, certo? Então vai ficar I have not, I haven't, haven't. Eu tiro o ozinho do not, coloco o apóstrofe no T, desculpa, coloco o apóstrofezinho no N e junto tudo. I haven't. No caso, she has not. She hasn't. Também tira o O, coloca o apóstrofe, faz a junção, certo? Então, para facilitar mais na parte da escrita.
Interrogative form ou forma interrogativa. Primeiro vai vir um verbo auxiliar, que é o have ou has. Depois vem o sujeito, o verbo principal no particípio mais o complemento. E a interrogaçãozinha no final, não esqueçam. Fica assim: Have my parents visited Portugal 3 times? Meus pais visitaram Portugal 3 vezes? Aí fica a perguntinha, né? Se sim, você pode responder, certo? De formas curtas. We, no caso aqui seriam os pais dele, então seriam eles. Então seria yes, they have. Sim, eles visitaram. Então, se pergunta com have, você vai ter que responder também com have. Se pergunta com do, responde com do. Então, se fosse para uma perguntinha aqui para você responder, have my parents visited Portugal 3 times? Você poderia responder, yes, they have. Sim, eles visitaram. No, they haven't. Certo? Mas a gente vai se detalhar nessa parte das respostas agora não. Só na questão estrutural. Aí abaixo segue aquela mesma estrutura, né, de interrogação. Have I visited? Have you visited? Has he visited? E por assim a gente prossegue com os demais. Seguindo. Sobre o past participle, né, a questãozinha que nós estamos falando aqui sobre os verbos regulares e irregulares que a gente vai precisar como verbo principal da frase, certo? Então, na primeira coluna, né, que está do meu lado esquerdo, mas acho que de você também vai ser o lado esquerdo, os verbos regulares diz assim: você vai seguir a mesma regra do passado simples, que é o que nós iremos trabalhar nessa aula, certo? Então, o que que eu faço para colocar o verbo no passado do participle, no past participle? Eu vou colocar a mesma regrinha. Se o verbo termina com a vogal mais o y, eles vão receber só ed. Exemplo: I played the piano. Eu tocava piano. Então, o verbo played. Play só acrescenta o ed. Por quê? Terminou em y, mas antes vem uma vogal. Só acrescenta o ed, que é a regrinha geral. Agora, se o verbo terminar numa consoante mais o y, aí você tem que trocar o y por ied. Exemplo: She tried to read that book. Ela tentou ler aquele livro. Então, tried é try. Então, eu tirei o y e acrescentei ied. Tried, tried, try, tried, na forma do passado. Se o verbo ele terminar em uma consoante, vogal consoante, que é o nosso famosinho CVC, que vocês já estão muito familiarizados, certo? O que que você vai fazer? Duplica a última letra, certo? E acrescenta o ed. Então fica preferred. I preferred the blue shoes. Eu preferia os sapatos azuis, certo? Então você observa que eu dupliquei o R e acrescentei ed. Os demais verbos. Desculpa. Se o verbo terminar em E, certo? Você só acrescenta o D. He arrived yesterday. Ele chegou ontem. Então o verbo arrive termina com E, eu só acrescentei o D, certo? Para os demais verbos que não vão seguir essas regrinhas, nós acrescentamos a regra geral, que é o ed, certo? Então fica, exemplo, work. Work, ele não termina com Y, não termina com CVC e não termina com E. O que que eu faço? Acrescenta o ed. Worked. Worked, certo? Que é a regrinha geral. Aqui do lado eu coloquei só um exemplo, assim, a gente não vai se detalhar tanto sobre a questão dos verbos irregulares. Numa tabela irregular, a gente sempre vai ter a forma infinitiva, que é a forma base, que sempre vai vir com o to be, to break, to buy, to cut, to do. Vai ter o passado simples, né? Was, were, broke, bought, cut, did. E vai ter a parte do past participle, certo? Que é a específica dessa aula, mas a gente não vai trabalhar com eles agora. Que é o been, broken, bought, cut, done, enfim, certo? Mas a gente vai se deter principalmente nos verbos regulares. Então, lembrando, a estrutura desse tempo verbal é sujeito mais o auxiliar, que é o have ou has,
o verbo no passado do particípio e o complemento. Logo, o have e o has, eles vão ser acrescidos de acordo com o sujeito da frase, certo? Qual é o sujeito da frase? Vou dar aqui uma voltinha. Exemplo. I, you. I, you, we e they vão receber have. He, she, it recebem has. O verbo principal da frase está com o past participle. Primeiramente, vamos trabalhar só com os regulares. Então, você vai seguir a regrinha do passado simples, certo? E temos aí uma estrutura completa, né? Colocando depois do verbo um complemento da frase. Então, o past participle está finalizado com a seguinte estrutura: sujeito, auxiliar, passado, o verbo no passado do particípio e um complemento. Ok? Eu vou estar enviando nessa primeira aula, né? Sei que é a primeira vez, vai ter alguns errinhos mesmo, porque a gente, problema de dicção, porque é a primeira vez que eu estou gravando áudios assim, para dar aula. Então, assim, pessoal, qualquer dúvida vocês podem me perguntar, passem para os monitores primeiramente, porque se os monitores também tiverem já o conhecimento do conteúdo, eles vão poder estar ajudando vocês, mas caso não, passem para eles, que eles estarão me avisando para eu poder estar sanando essa dúvida de vocês, certo? Então, vou lançar esse vídeo lá para vocês poderem acompanhar, e vou dar um vídeo de suporte também. Por ser meu primeiro vídeo, então eu vou dar um vídeo de suporte para vocês se aprofundarem no conteúdo. E depois eu vou lançar, depois que eu mandar o vídeo, eu lanço a atividade sobre o conteúdo de hoje, certo? Assistam novamente, certo? Tirem suas dúvidas se for preciso e podem contar comigo. Então, até a próxima.